O Antigo Testamento. O vocábulo dízimo quer dizer a 10ª parte. No contexto bíblico, refere-se àquilo que é devolvido ao Senhor, quer em dinheiro, quer em produtos e bens. Provérbios capítulo 3 versículo 9. Já a oferta tem o sentido de contribuição voluntária. O que deve ficar claro é que a lei mosaica não criou as práticas do dízimo ou das ofertas, mas apenas deu-lhes conteúdo e forma através das diversas normas ou leis que as regulamentaram. Tal verdade fica patente ao constatar que o ofertar já era uma prática observada nos dias de Abel, Gênesis capítulo 4 versículo 4, e que o dízimo já era praticado pelos patriarcas, Gênesis capítulo 14 versículo 20, capítulo 28 versículo 22. No período mosaico, o dízimo aparece como preceito de um princípio já existente no período patriarcal. Os preceitos mudam e até desaparecem, todavia, os princípios são imutáveis e permanentes. De acordo com a lei de Moisés, os dízimos deveriam ser entregues aos sacerdotes para a manutenção do culto e também para o sustento dos levitas, já que estes não tinham possessão em Israel. Números capítulo 1 versículo 20 a 32. O Novo Testamento. Os que supõem estar a prática do dízimo restrita ao Antigo Testamento precisam entender que a natureza e os fundamentos do culto não mudaram. Mudou apenas a forma e a liturgia, mas não a sua função. A adoração a Deus deve ser em espírito e verdade. O culto levítico com seus rituais já não existe. Todavia, o princípio da adoração continua o mesmo. 1 Pedro capítulo 2 versículo 9, Apocalipse capítulo 1 versículo 6. O dízimo levítico pertencia à ordem de Arão, que era transitória. Todavia, o dízimo cristão pertence à ordem de Melquisedeque, que é eterna e, portanto, anterior à lei de Moisés. Hebreus capítulo 5 versículo 10, capítulo 7 versículo 1 ao 10. Jesus não veio a abrogar a lei, mas cumpri-la. Mateus capítulo 5 versículo 17. Ele não apenas reconheceu a observância da prática do dízimo, mas a recomendou. Mateus capítulo 23 versículo 23. Paulo faz referência ao dízimo levítico para extrair dele o princípio de que o obreiro é digno do seu salário. 1 Coríntios capítulo 9 versículo 9 a 14, Levítico capítulo 6 versículo 16 ao 26, Deuteronômio capítulo 18 versículo 1. Se o apóstolo não reconhecesse a legitimidade da prática do dízimo, jamais teria usado esses textos do Antigo Testamento. Comentários. A definição de dízimo é a 10ª parte. Foi ordenado pelo Senhor em Levítico capítulo 27 versículo 30 a 32, Malaquias capítulo 3 versículo 10. O propósito do dízimo no Antigo Testamento era que o dízimo de Israel era entregue para o sustento dos levitas, Números capítulo 1 versículo 8 a 21, e dos sacerdotes, Números capítulo 18 versículo 28, para ajudar nas refeições sagradas, Deuteronômio capítulo 14 versículo 22 a 27, e para socorrer os pobres, os órfãos e as viúvas, Deuteronômio capítulo 14 versículo 28 e 29. O propósito dos dízimos no Novo Testamento era a promoção do reino de Deus e ajuda aos necessitados.
1 Coríntios capítulo 9 versículo 9 a 14, Colossenses capítulo 2 versículo 10. As nossas contribuições devem ser voluntárias e generosas, segundo o Antigo Testamento, Êxodo capítulo 25 versículo 1 e 2, e o Novo Testamento. A lição que podemos aprender sobre o dízimo é que Deus é dono de tudo, Êxodo capítulo 1 versículo 5, Salmos 24 e 1, Ageu capítulo 2 versículo 8.